Bom, dando continuidade ao estudo do reino metáfita, nós vamos então agora fazer um quadro da sistemática das plantas. Coloquei aqui duas maneiras a gente organizar. Então, as plantas elas podem ser divididas em dois grandes grupos, criptógamas e fanerógamas. Criptógama quer dizer que é sem flores. Nesse grupo, nós vamos encontrar então os organismos que dependem da água para reprodução. Quem vão ser? As briófitas, que estão representadas principalmente pelos musgos, e tem um outro grupo também bem famoso, que são as hepáticas e as pteridófitas. Lá no 7º ano, vocês tiveram um primeiro contato com essas informações. Então, as pteridófitas, os grandes representantes, são os grupos das samambaias, certo? Então, tanto briófita quanto pteridófita não tem flor, portanto, não fazem aquele esqueminha de polinização, né, de conduzir grão de pólen. As fanerógamas, obviamente, daí são as que têm flores e ganharam, então, independência da água para reprodução, que são o grupo das gimnospermas, que é o exemplo do pinheiro, a nossa araucária, que é a árvore representante do Paraná, é uma gimnosperma, e o grupo das angiospermas, que daí todos aqueles vegetais que produzem frutos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a laranjeira, tá? Ok? Outra maneira de organizar as plantas é como plantas avasculares ou vasculares. Avasculares sem vasos de condução. Como a gente está falando de planta, então são os vasos de condução de seiva bruta e seiva elaborada, que são o xilema e o floema, respectivamente. Quem é planta avascular é somente o grupo das briófitas. E as vasculares são as três demais: pteridófitas, gimno e angiospermas. Tá? Normalmente, se nós estivéssemos lá nas nossas aulas regulares, eu começaria a trabalhar com vocês com os tecidos vegetais, mesmo não sendo essa a ordem da apostila. Mas como a gente está tendo que seguir mais ou menos o que o positivo manda, eu vou seguir a ordem da apostila, mesmo não gostando tanto disso, certo? Então, para isso, nós vamos começar com o grupo das briófitas. Então, dentro das briófitas, vocês peguem lá a apostila, vocês têm as imagens. São vegetais que apresentam características muito específicas, é um grupo que tem características só deles. A primeira característica é a que a gente já comentou, que elas são avasculares. E por serem avasculares, elas obrigatoriamente são de pequeno porte. Por quê? Ela é pequenininha para que o transporte de seiva aconteça por difusão, para que ela consiga alimentar todas as células, tá? Então, de pequeno porte, porque são avasculares. E uma outra característica é que elas não têm órgãos verdadeiros. Órgãos verdadeiros, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, são a raiz, o caule e a folha. Para uma raiz ser completa, ela precisa ter os vasos de condução. Como eles não têm, eles não são considerados. Aqui do lado, eu fiz um esqueminha de um musgo. Então, ele tem uma raiz, que é chamada de rizoide, porque não é uma raiz completa. A mesma situação para o caule, que é um cauloide, e o filóide, sem vasos de condução, ok?
Aonde eles se desenvolvem? Em ambientes úmidos, então beira de rio. Às vezes a gente vai lá no riozinho e escorrega no barranco, acha que chama de fungo e na verdade não é. São briófitas, né? Que formam como se fosse um tapete em cima do barranco, porque elas dependem de ambientes úmidos para sobreviver, para fazer essa difusão de nutrientes, tá? O que a gente precisa destacar bem nos grupos vegetais é o ciclo de vida. Então, para a gente fazer esse ciclo, eu já deixei aqui pré-desenhado um musgo feminino e um masculino, tá? Então, essas estruturas aqui, elas são chamadas de gametófitos. Por que que recebem esse nome? Porque produzem gametas. Aqui é a planta adulta e essa é uma característica específica da briófita. A planta adulta tem metade da informação genética, ela é tida como haploide. Lá no final dos 4 grupos, a gente vai construir uma tabela e a gente vai ver que essa é uma característica específica das briófitas, gametófitos, que são a planta adulta, certo? Então, o feminino, na sua ponteira, vai ter uma estrutura chamada de arquegônio e produz a oosfera. E o masculino vai ter o anterídeo, que produz o anterozoide. Esse anterozoide é flagelado, igual o espermatozoide lá dos animais, lançado num ambiente úmido, então ele nada na água do ambiente e vai viajar até chegar na oosfera. Vai acontecer, então, fecundação. Em cima do corpo do musgo feminino, vai crescer essa estrutura aqui, ó, que é o esporófito, que é 2N. Por que diploide? Porque ele somou um gameta N com outro gameta N e saiu a estrutura diploide. Na ponta desse esporófito existe uma urna, que é essa bolsinha, aonde tem células 2N. Certo? Observem que o esporófito tira os nutrientes do corpo da mãe. Então, ele parasita o gametófito feminino, ele não faz fotossíntese, esse pedaço aqui. Por isso que, ó, deixei verdinho aqui, que é o corpo da mãe, e o esporófito não faz fotossíntese, ele rouba o nutriente da mãe, tá? Aí, dentro da urna, vai acontecer um processo chamado meiose. Lembra que na meiose, uma célula gerava 4 células com metade da informação. É o que vai acontecer aqui. Vai formar células chamadas esporos, que agora são haploides novamente. Esses esporos vão cair no ambiente ao redor, né? Quando tiver a urna, depois que fizer meiose, vamos pensar que tivesse 20 células aqui de base. Elas sofrem meiose, 20 células vão virar 80 esporos. Isso aqui vai crescer e vai explodir. Quando explode, esses esporos caem no solo úmido e formam um broto. Esse broto é chamado de protonema. E cada brotinho vai dar origem a um novo gametófito. Observem que a gente fez um período de reprodução sexuada, que é a da fecundação, e depois da produção de esporos, que é reprodução assexuada, que o esporófito fez sozinho. Por isso, esse ciclo de vida é chamado de metagênese ou alternância de gerações, porque tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. No final desse processo, a gente vai concluir o quê? Que a fase duradoura é o gametófito e a fase passageira é o esporófito. Ok? Façam as anotações e até o próximo vídeo.